Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Vamos esperar o pessoal ir entrando aqui para a gente começar a nossa fala. Mais um domingo juntos às 20 horas. Sempre nos faz muito feliz. Boa noite, Vini. Boa noite, Rita, a Miriam, a Gisele. Boa noite, Carla, a Giovana. O pessoal que está sempre aqui conosco. A Rita, a Miriam, a Giovana. Eu sempre lembro o nome de vocês aqui entrando e sempre pontuais, sempre às 8 horas. Sejam bem-vindas. Boa noite, Mari. Já vou colocar aqui na tela a nossa convidada de hoje. Vou pedir um segundo para vocês. Vamos aguardar a nossa convidada aparecer na tela. Deve aparecer daqui a pouquinho. Boa noite, Carla. Olá, aparecendo a sala. Boa noite, deixa eu me achar aqui na altura, tudo bem? Tá me ouvindo Eu bem? tô te ouvindo, Carla, mas parece que tá com delay. A tua imagem aparece... Primeiro aparece o som e depois a imagem. Entendi. Pois é, Agora pode tá ser que certo. seja a minha Agora deu internet, certo. será? Agora tá Boa certo. noite, Carla. Ah, legal, 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 legal. Então tá, boa Carla, noite, pessoal, boa noite, Júlia, boa noite, obrigada por ter pessoal, topado participar aqui com tudo a bem? gente. Pessoal, o tema de hoje ele ainda tá no mesmo capítulo do encontro passado, que é o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item de hoje é a parábola do mal rico, é o item 5. Eu estou no PDF hoje, para aqueles que estão acompanhando pelo PDF, é a página 217, Parábola do Mal Rico. Antes da gente começar, eu gostaria de lembrar que esse momento aqui nosso, online, do Evangelho da Associação, ele é muito importante, mas mais importante ainda do que isso é a gente também fazer o Evangelho no lar nas nossas casas em um outro momento. Este momento, apesar dele ser muito bom, ele não necessariamente substitui o Evangelho no lar com seus familiares, com a leitura, etc e tal. Então aqui é só para a gente aprender o modelinho, né, Carla? A prece de abertura, a leitura, o comentário, a água frutificada Aí, e o encerramento. Então, pessoal, aqueles que nos assistem e gostam de nos assistir aqui, repliquem isso no lar de vocês, experimentem fazer, que eu garanto que é ainda melhor do que aqui, né, Carla? É ainda melhor do que participar aqui online, é fazer em casa. com Então, certeza, com preste certeza, abertura pra gente, por favor. certamente. Eu? Claro, posso fazer. Então vamos nos colocar de uma forma bastante confortável nos nossos lares, onde estejamos, e possamos elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, que por meio de seus mentores, espíritos, amigos, sempre nos acompanha e nos ampara. Assim pedimos também para que neste momento, no Evangelho no Lar, nos oriente e ampare na reflexão desta noite, bem como a todos que escutam, que possa tocar o coração de todos, sendo aquele alimento que aquece o coração e o espírito. Que assim seja. Obrigada. Obrigada, Carla. Boa noite, pessoal que está entrando agora. A gente vai fazer a leitura agora do item Parábola do Mal Rico. Tá no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. Sugiro que vocês acompanhem a leitura. Ela é curtinha, é uma parábola, então uma historinha, né? Eu vou ler aqui para vocês, depois eu passo para a Carla iniciar os comentários. A parábola inicia assim. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando, disse estas palavras:
Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde está para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico. Se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhes Abraão: Se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Essa é a historinha, a parábola de hoje. E eu vou pedir para Carla começar com os comentários. E, Carla, o que tu entendeu dessa história aqui para os nossos dias de hoje? Então, eu, na verdade, eu nem me apeguei tanto para os dias de hoje, Júlia, né? Ele até, eu tenho o hábito de, quando eu faço o Evangelho no Lar, eu anoto a data que aquele tema caiu. Assim eu tenho um controle de quantas vezes eu já precisei ouvir essa mesma história, né? Assim, é um controle pessoal meu, assim, né? Então, essa parábola do mal rico, ela já caiu algumas vezes para mim, né? Eu tenho esse evangelho desde 2010. Então, ele já tem aqui umas 10 vezes aí que ele caiu. A gente pensa a máxima, assim, né? Voltou. Fora da caridade não é salvação, né? Então, assim, você fazer a prática do bem, enfim. Mas quando eu li para estudar para hoje esse tema, eu fui para outros tópicos, né? Eu fui procurar algumas outras coisas se destacaram para mim nesse momento, né? Então, assim, uma das coisas que me incomodou num princípio, eu vou começar pelo meio, se ficar desorganizado o pensamento, tu me ajuda aí, Júlia, a coordenar. Mas, assim, aquela parte que diz ali, ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás aqui, para aqui, né? Aí eu fiquei pensando, mas isso me parece contrário à reencarnação, né? Parece que há uma rigidez num primeiro momento, lendo esse trecho da parábola. Eu fui estudar, fui dar uma olhada, na verdade, o que ele vai trazendo é que, assim, existe um grande abismo entre o rico e Lázaro, né? E esse abismo não é físico, esse abismo ele é moral, porque em vida eles estavam a poucos passos um do outro, né? O rico, se tivesse feito a prática da caridade, se tivesse feito um bom uso da sua riqueza, ele teria auxiliado Lázaro, é o que ele não faz, né? E aí a gente tem que começar a pensar o que representa esse rico na parábola, né? O rico representa o apego aos bens materiais, né? Essa prova, porque a riqueza, assim como a pobreza, também é uma prova para o espírito, né? Que muito facilmente pode conduzir o espírito ao esquecimento do propósito de estar ali, né? E fazendo com que o espírito, nessa vivência, se apegue aos bens materiais e não evolua, né? Não olhe para o outro
e fique mais concentrado na questão do material. Júlia, para mim você tá, não sei como é que eu tô aparecendo para você. Para mim você tá fixada e pensando. Tu tá Pelo me menos ouvindo estou te bem? Tá ouvindo tudo certo? sem travar, Carla. Eu vou pedir pro pessoal, se travar a Carla, gente, para vocês, o som dela principalmente, vocês avisem aqui Isso, no chat. Mas por enquanto, Carla, tô te ouvindo, tô conseguindo acompanhar. isso. Tá. É porque às vezes dá a sensação que eu tô falando sozinha aqui aí, mas tudo bem. Então, na verdade, acho que essa que é a grande reflexão aqui, né? Porque assim, se você olhar um pouquinho mais a fundo, a proposta aqui, a diferença, a distância entre um é esse abismo moral. E que dentro do mundo espiritual, do mundo dos espíritos, na erraticidade, existe uma organização, né? A imagem da Júlia não está aparecendo, é isso? Tá, não. É isso que tá. Acho que tu tá a mesma coisa que para mim aí, Júlia. Mas enfim, seguindo. Então, me perdi aqui no raciocínio. Deixa eu ver. Então, há uma organização no mundo dos espíritos que não basta a gente desejar ir de um lugar para o outro, né? Como de certa forma solicita ou almeja o rico para, para Abraão, né? E aí aqui alguém diz o abismo seria entre a distância evolutiva entre os espíritos, exatamente isso, né? Evolutiva moral entre os dois, que faz o rico não consiga alcançar, né, migrar para onde está para o seio de Abraão, né? Mas assim, dentro da bondade divina de Deus, ele nos dá o quê? Ele nos dá a reencarnação para que a gente consiga fazer essa evolução por meio das diferentes reencarnações, processo de aprendizagem, evolua e possa sim aí ir de um lugar para o outro, né? A gente, quando estuda um pouco mais, sabe que os espíritos mais evoluídos, eles conseguem descer a faixas vibracionais mais baixas, mas não é uma coisa que eles simplesmente pensam, não, eu vou lá para o umbral. Não, não é assim, tem toda uma preparação para que eles consigam não assustar as pessoas que estão no umbral com a sua luminosidade, né? Então, assim, o que traz aqui, uma das reflexões que me gerou foi essa, assim, a diferença, assim, a sedução que o rico passou com os bens materiais e de que aqui ele se perdeu. No entanto, Lázaro sofreu, vivenciou a sua experiência da pobreza, né, de uma forma resignada, e quando desencarnou, quando ambos desencarnaram, a verdade se revelou. Porque é isso também que essa parábola está trazendo, né? A verdade se revela na morte, né? Quando passamos deste plano para o outro. E isso é o que a gente vê aí um pouco na tua pergunta, né, dos tempos atuais, é isso, esse apego à materialidade, apego ao dinheiro, aos bens materiais, e a desqualificação não seria a palavra, assim, mas a desvalorização do humano, do outro, daquele que sofre, né, daquele que está desprovido. E a gente vive no momento, em função de várias questões, inclusive da guerra, num momento que está muito difícil viver, né? O que antes a gente tinha acesso, hoje está mais difícil, as coisas estão mais caras, né? A gente está passando um momento econômico, social complexo, né? E a gente tem visto mais pessoas sofrendo em termos, estou falando aqui em planos mundianos Brasil, né? Então, é, aí vem a grande questão, né? Mas por que a diferença? Por que uns têm que ser ricos e outros têm que ser pobres, né? E a grande lição, né, que se traz e o que traz a pobreza. A riqueza nos tenta, né? O objetivo dela é nos ensinar a humildade, né? Sendo a
prova a riqueza e ou a pobreza, também pode existir o mal pobre, com certeza. Com certeza pode existir. Mas é uma questão moral, não é uma questão de riqueza e de pobreza, né? Porque a riqueza, a gente deveria praticá-la de forma humilde. Se eu tenho uma disponibilidade financeira e eu posso ajudar a outro, por que não ajudo, né? Claro que não é uma ajuda de qualquer forma, acho que não é assim, vou dar dinheiro, né? Até como está na imagem ali da figura, o cara acendendo um charuto com dinheiro, assim, desprezando a questão do dinheiro. O dinheiro tem um valor quando bem usado, quando bem aplicado, né? Mas é essa banalização do dinheiro e da riqueza. Enquanto que o pobre, o exercício e a aprendizagem é a questão da paciência, da resignação, né? Talvez também para gerar um movimento, para que a pessoa lute para sair daquela situação, para que, né? Então, a gente pode pensar várias coisas. E aí, assim, mas por que existem pobres e existem ricos? E aí, me veio, né, no estudando, me veio a questão da parábola dos talentos, né? Por exemplo, se nós dividíssemos igualmente para todos os encarnados a questão dos bens materiais, as pessoas não iam se manter no mesmo padrão. Porque, como na parábola dos talentos, alguns iam conseguir fazer uma aplicação e iam desenvolver e crescer mais naturalmente, porque têm esses talentos à mão, porque utilizam esses talentos sem medo e vão à luta, e outros enterrariam o dinheiro na terra e guardariam, né? Então, assim, faz parte, né, eu interpreto aqui como fazendo parte essa lógica, tipo assim, de que a gente precisa realmente vivenciar essas diferenças, porque é na diferença que a gente cresce, é na diferença que a gente tem a possibilidade de aprender algo novo, de vivenciar. E aí também o exercício da empatia, porque por que que o rico, né, não dava sequer as migalhas para Lázaro, né? Ele tinha de sobra, mas não tinha nenhuma empatia para com o outro, ele só tinha uma preocupação consigo mesmo, ele se vestia de linho e púrpura, né? Se cuidava magnificamente bem. E um outro na porta da casa dele vivia com chagas que não tinha nem o que comer, né? É a falta do olhar para o outro, para olhar, para se colocar, para vivenciar a dor do outro também. Enfim, acho que é isso aí, Júlia, que me veio, assim, né? Estou saindo um pouco da caridade, mas me veio muito hoje a questão, até porque eu vi que algumas questões da enquete e vi que todo mundo foi pela questão da caridade, né? Fora da caridade não há salvação, o bom uso do dinheiro. Mas eu acho que a parábola que hoje eu abri me trouxe outras coisas, para além dessa questão da caridade em si, né? Mas o nosso papel nesse processo de ser rico ou pobre, como nós nos vemos frente a isso, né? E o que fazemos com o Ótimo. que temos. Tu tá Tá me ouvindo? rodando aí. A imagem continua Agora rodando, é sim, isso? agora sim. O som tá funcionando. Tá. Não, a imagem Tá, ô tá Carla, se no devagar, meio o da minha som fala tá então funcionando. travar Sim. muito, eu peço que tu me interrompa, por favor. E o pessoal também coloque aqui no chat. A internet tá oscilando muito hoje, gente. Peço desculpas. O Aurélio ele deixou mais um comentário. Carla. Chove em Floripa, Com cai a essa internet. chuva. Normal. O É. Aurélio deixou um comentário aqui dizendo: então, tudo está ligado às necessidades evolutivas morais de cada espírito. É exatamente isso. Hoje a gente pode ser pobre, amanhã a gente vai ser rico. Hoje a gente pode ser rico, amanhã a gente pode vir pobre. É momentâneo, é passageiro. E o abismo ali que a Carla falou, tão bem colocado, também me chamou a atenção, Carla, esse abismo, né? Numa primeira leitura parece totalmente contrário ao que Jesus nos traz, ao Deus de infinita bondade. Mas quando a gente entende que é um abismo moral que se trata, um espírito que ele já conquistou as virtudes morais ali, Uhum. ele não tem como regredir, né, Carla? Uma vez que a gente conquista de verdade, a gente conquistou. Então não tem como descer, coloca ali, né? O descer não Uhum. fisicamente. E o
que ainda está ali Uhum. buscando aprender, não consegue dar um salto também. E de um lugar ao outro, é tudo um processo. É isso que fala ali do abismo. Não. E era o abismo do Lázaro e do Uhum. rico, né? O Lázaro, Uhum. apesar de ser viver numa extrema pobreza, ele soube Uhum. aceitar com resignação. Ele não se revoltou, ele confiava em Deus, ele tinha fé, enfim. Foi isso que deu o lugar dele ali aos céus, no lado de Abraão, que nem diz na história. Não foi o fato dele ser pobre. O fato da gente ser pobre ou rico não quer dizer nada. É o como que a gente encara essas situações. E aí tem uma frase, Uhum. Carlas, que é do livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius. Uma frase bem curtinha que fala assim, ó. A indigência, a pobreza, é uma prova dura. E a riqueza é uma prova perigosa. Acho que resume bem. A riqueza é perigoso porque é o que a Carla também trouxe, Uhum. né, Carla? É tentador. Nos coloca o tempo inteiro em tentações, ficar focado na matéria. É o Uhum. orgulho, é o egoísmo, é fazer os nossos caprichos e não olhar Uhum. o próximo. Então é uma prova que é perigosa. Mas, se bem suportada, se aquilo que te sobra é bem compartilhado, que aí é fazer um bom uso da riqueza, você vai conseguir evoluir. É mais um instrumento que Deus nos dá, que nem vários outros. E a pobreza também. Se bem suportada, Uhum. apesar de ser uma prova dura, que nem diz aqui, se suportarmos Uhum. que nem Lázaro, né, com resignação, com fé em Deus, também vai nos garantir uma evolução espiritual. E aí, eu também queria ter um outro ponto, Carla, Uhum. que é: será que a gente. É mais uma pergunta. Será que a gente reflete todos os dias nas implicações do nosso desperdício? E aí, desperdício, gente, vale de tudo, desde a comida, financeiro, o desperdício do tempo, o desperdício daquilo que a gente, tudo daquilo que a gente já tem, seja por empréstimo divino, mas aquilo que a gente já conquistou também. Tudo de bom que a gente já tem dentro de nós, será que a gente está Uhum. desperdiçando isso? Ou será que a gente está compartilhando com os outros? A minha mãe, Carla, ela estava fazendo uma organização em umas caixas esse final de semana e ela achou uma caixinha que eu fiz na evangelização quando eu tinha uns Uhum. 8, 9 anos. Inclusive, a Big assistindo aqui foi a minha evangelizadora da época. Ó, a cartinha foi uma tarefinha que a Biga me passou. A mãe achou. E nessa cartinha eu falava, eu não lembro qual, eu não sei qual É. era o tema da carta, mas eu falava assim: é, que pena que não é todo mundo que recebe o amor que eu recebo. E eu fiquei pensando isso no estudo desse evangelho. Será que a gente tá doando o amor que a gente recebe, Uhum. tudo aquilo que nos sobra, que a gente já tem? Será que a gente está doando ou está desperdiçando isso? Então eu fiquei refletindo no desperdício, sabe, Uhum. Carla? Você comentou da miséria que tem no mundo, como é que tem Uhum. tanto rico e tanto pobre, né? A parábola ali dos talentos. É pra gente refletir nisso. O Uhum. que que nos sobra? O que que eu posso dar ao outro que para mim não é necessário? Tem o necessário, o que que me sobra então? Uhum. E esse, o necessário, o supérfluo, é relativo, né, Carla? Não tem uma linha que Sim. diga, ó, isso aqui é necessário, isso aqui não é. Tem que ser racional. A gente é um ser racional, a gente tem a consciência para nos guiar, então a gente tem que se basear nisso para saber também o que nos falta e o que é o necessário. Isso está lá no Livro dos Espíritos, convido vocês a lerem sobre o supérfluo e necessário. É 715, eu acho, que começa esse tema, mais ou menos. Uhum. E aí, Carla, eu não podia. Tem uma. Não sei se tu. Pode Hum. falar. Cortou, Júlia. Não, cortou. Cortou. Aí, Mas pode Carla, e fazer aí um eu não escutei comentário, mais nada. Carla, pode fazer. Não, não, Antes de pode seguir seguir, meus depois eu comento, comentários, não tem então eu vou problema. ler aqui o comentário do seu França. Ele disse que Tô com ele muito embora a marcado aqui. riqueza não seja condenável em si mesma, o emprego que lhe direcionamos é o que empecilho ou um poderoso auxílio para o progresso espiritual. E a Marli comentou que vencer a prova da Uhum. humanidade, independente de ser pobre,
da humildade, independente de ser pobre ou rico. É isso mesmo. E, Carla, eu não podia deixar de falar de Emmanuel, né? Emmanuel, ele sempre Uhum. me cai aos meus olhos durante qualquer estudo. O Emmanuel, ele trouxe uma frase que me marcou bastante, gente, Hum. sobre esse tema. Eu vou ler bem calma para vocês. É um parágrafo só, mas que me marcou bastante. A sobra, em todas as situações, é o agente aferidor do nosso ajustamento à lei eterna, que estatue sejam os recursos do Criador divididos justificadamente por todas as criaturas, a começar pela bênção vivificante do sol. Então, Emmanuel, ele traz que a sobra, eu queria conversar só com a sobra. Gente, é o que sobra. Ninguém está pedindo aquilo que a gente precisa para sobreviver. É só o que não sobra, né, Uhum. Carla? Não devia ser tão difícil assim. O problema é que a gente não sabe definir o que Sim, sobra e o que sim. não sobra, né? E assim, eu estava também marcada ali para ler o comentário do Luiz França, mas assim, a coisa do apego ao material é algo que não é só do rico. A gente tem. Eu, por exemplo, quando eu vou arrumar o guarda-roupa, para mim é uma dificuldade me desapegar de algumas roupas, né? Tipo, assim, meu Deus, eu gosto. E assim, se tu pensar, a gente usa sempre as mesmas roupas. Assim, as roupas que eu lavo constantemente, não sei se todo mundo é assim, mas eu sou assim. As roupas que eu tô sempre lavando são sempre as mesmas. E aí, assim, eu ainda tenho a cara de pau, que quando eu vou me arrumar de manhã, eu penso assim, cara, cadê aquela calça ou cadê aquela blusa? Eu não tenho roupa para usar. O guarda-roupa tá saindo para fora de roupa, né? Mas eu não tenho roupa para usar, não tenho sapato para usar, não tenho. E assim, esse apego ao material é uma coisa que é muito estimulada na nossa sociedade, né? A gente, a gente se apresenta na sociedade muito pelo que a gente tem, não pelo que a gente é. Isso é o contexto que a gente vive e assim, uma característica provavelmente de um mundo de provas e expiações, que é o que a gente está vivendo, né? Então, assim, quantas vezes as pessoas compram carros, né? A gente ouvia assim, pessoas falando assim, meu Deus, a pessoa tem um carro do ano e mora num casebre, né? Esse apego ao material, essa desconsideração do que você é, mas ao que você tem, parece que é algo que nos coordena no cotidiano, né? E aí outra coisa que é o processo evolutivo mesmo, que a gente tem que andar e tem que aprender. Uma vez existe, eu não vou ter certeza, mas vocês podem tentar procurar na internet a pirâmide das necessidades. Eu tenho ela impressa na frente do meu computador, de vez em quando eu bato o olho nela para lembrar, assim, o que realmente eu necessito, o que eu não uso mais, o que eu posso reaproveitar, né, do que eu tenho, né, de tudo. Então ela é uma pirâmide, assim, a necessidade é maior e vai subindo numa escala até que fica o menor, assim. Comprar algo novo é a ponta da pirâmide, é o menor de todos. Então, assim, para a gente avaliar realmente o que a gente tem, o que a gente faz, e essa questão do apego ao material é muito, muito forte hoje, né? Eu vejo não só em mim, mas nas pessoas com quem eu convivo, enfim, essa coisa, necessidade de comprar, essa satisfação que a gente tem, né, na compra de algo, enfim, que é bom, não vou dizer que não, mas assim, para quê? Para que a gente compra, né? Essa avaliação. Por exemplo, eu tenho 2 lençóis, eu tenho 2 jogos de lençóis em casa. E aí um dia me perguntaram, mas por que você só tem 2? Porque eu tinha 10, né? Enfim, para que eu vou precisar de 10 jogos de lençóis? Eu preciso de 2. Um tá na cama, o outro tá para lavar. Eu lavo, guardo, troco aquele que foi lavar. Então, assim, os 2 são suficientes, não precisam de mais. Eu não preciso de 5, 6, 7. Né? Mas assim, demorou para eu chegar nesse raciocínio de que 2 era suficiente. Né? Esse, assim, quando esses 2 se estragar, eu compro mais um novo e aí vou trabalhando nessa perspectiva. Não preciso ter um guarda-roupa com muita coisa. As roupas é um pouquinho mais difícil, o sapato então é bem mais complicado para mim, mas enfim. Mas são esses exercícios que a gente precisa fazer, no que a gente se apega.
né? Para a gente refletir. E uma última coisa, Júlia, que eu lembrei, que é o último trecho da parábola que ele pede, né, para Abraão, né, mandar alguém à casa para falar, para dar esse testemunho. E de que Abraão disse que não vai mandar porque tem Moisés e tem os profetas. E aí me trouxe muito a coisa, a reflexão de que a gente também tem que respeitar o tempo de cada um, né? O tempo de cada um nesse processo evolutivo. Por isso nós temos a bênção da reencarnação, nós temos a possibilidade de ir aprendendo. O espírito nunca volta para trás, ele estagna. Mas existe sempre a possibilidade da gente crescer, né? Então, assim, temos aí as ferramentas, a providência divina, Deus nos deu, né, na sua infinita bondade, as ferramentas para que a gente possa evoluir e diminuir esse abismo, né, existente nesse exemplo de hoje entre o rico e o Lázaro, né? E a gente tem que só saber aproveitar. E refletir, como tu disse, refletir nos desperdícios, refletir nos excessos que temos, nas coisas que não conseguimos compartilhar, né, do uso que a gente faz, os meios que a gente usa para conseguir também, né? E aí essas reflexões, essas Esse questões para a final, gente Carla, pensar. tô aqui, tá me ouvindo? Tu tá aí ainda, Esse Júlia? parábola Tá. onde o rico pede que Tô, Abraão agora vá tô. até sua casa alertar os irmãos para que eles não caiam nesse mesmo erro que ele caiu, me chamou a atenção porque assim, ele errou. Durante a sua existência, ele foi um mau rico. Mas quando ele desencarnou e viu a situação, ele percebeu a situação que ele se encontrava e apesar de ter errado, ele não era tão mal assim, porque ele já foi pensar então nos irmãos. Ele gostaria de alertar os irmãos para que ele não cometesse o mesmo erro. Então ele mostrou esse Uhum, interesse em ajudar outro. E Emmanuel, ele traz esse acontecimento, a interpretação de Emmanuel dessa parábola, ele diz que as cordas de seus sentimentos despertaram. Então ele sucumbiu, ele percebeu onde ele estava, mas as cordas do sentimento dele despertou. Então aquilo já serviu de algo. Agora a movimentação que ele já fez, né? Agora tem uhum, que reparar, tem todo um processo, não é fácil. Mas ele já se mostrou não ser tão mal assim. E com a uhum, gente também, assim, uhum, ainda erra, a gente ainda uhum, usufrui exageradamente mais do que precisa muitas vezes, mas a gente também já sabe ser bom muitas vezes e olhar para o outro lado. E aí, Carla, para finalizar minha fala, ali no uhum, final também da parábola, ele diz que não adianta um morto aparecer ao vivo, né, para dar essa demonstração se eles não ouviram o Moisés e os profetas. E aí, Emmanuel também traz a interpretação nessa parte do texto, sim, e ele diz assim, ó, a resposta de Abraão, dizendo que não adiantaria aparecer os mortos aos vivos se eles não acreditassem nos profetas, é ensinamento de todos os dias. Ele diz assim, ó, inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual. Entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam, qual lhes convém aos interesses essenciais. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. Aí ele finaliza: o grande problema não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Então, essa parábola ela é rica de aprendizados, né, Carla? Essa é só mais uma, mas existem diversas revelações aqui para na Terra, no uhum, mundo, de diversas formas, para cada um aparece de uma forma no dia a dia. Será que a gente está atendendo a isso? De que forma? Não sim, tentando interpretar do jeito que me convém, daquela forma que fica melhor para mim, que satisfaz os meus desejos. Não aquilo que eu quero ouvir. Mas será que a gente está ouvindo como a uhum, nossa libertação de conquistar uhum, valores eternos, de evoluir na direção eterna? Ou será que a gente está só esperando mais um sinal, né? O sinal, né, Carla? Mais um sinal, mais um recado, será? E será que vai vir? Não precisa vir, uhum. né?
já está aqui. Então, o momento de mudar, de orar, de Uhum. compartilhar, gente, tudo Já que nos está aí? sobra. E sobra muita coisa, né, Carla? Eu acho que a tarefinha pode ser essa. O que será que nos Uhum. sobra e que eu Fala. posso compartilhar com os outros? Seja material, seja a nível de sentimento, de carinho, de atenção. Vamos refletir isso essa semana de tempo, De com tempo. certeza. Uhum. Sim, A Marli certamente. deixou mais um comentário e a Suzana, eu vou ler. A Marli disse que a gente esquece que a gente é eterno e o que vamos levar é o que realmente interessa. A gente esquece mesmo. Todos os dias é bom relembrar, olhando no espelho, que somos espíritos eternos. E a Suzana disse que a gente ainda vive em um mundo em que quem tem mais explora quem tem menos. E um dia não será mais assim. Com certeza é a nossa evolução. Um dia não vai mais preciso ser dessa forma, mas por enquanto a nossa realidade é essa, né, Uhum. Carla? Somos assim, então que façamos a nossa parte para deixar um Sim. pouquinho discrepante. Uhum. Um pouquinho Quer melhor. complementar uma Sim, coisa, Carla? sim, certamente. Eu acho que não, acho que a gente explorou bem, né? Acho que ampliou para. Pouco falamos da caridade a princípio, que eu acho que, não sei se tu chegou a olhar algumas outras questões lá da enquete, eu passei o olho antes, assim, né? Mas assim, acho que é bom a gente ampliar um pouco a discussão, né, Júlia? E assim, a riqueza do evangelho é que cada vez que a gente lê um trecho, a gente, dependendo do momento de vida que a gente está, da experiência que a gente está vivendo, a gente nos salta aos olhos outras coisas, coisas diferentes. A parábola é a mesma, mas assim, o que nos destaca tem muito a ver com o que a gente às vezes está vivendo, né, na vida naquele momento. Por exemplo, como eu te disse, essa aqui já caiu várias vezes, e hoje que me incomodou a questão, né, da reencarnação. Será que ele está falando de reencarnação, que a gente não pode transitar de um lugar para outro? Como é que é isso? Aí que eu fui explorar e estudar essa parábola, direcionando para essa questão, me abriu outras tantas coisas, né? Então é muito bacana, assim, né, essa possibilidade da reflexão que o Evangelho, que é o nosso guia, né? O nosso guia moral para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para os nossos desafios, né? Agradeço aí o convite, Júlia, né? E a todos que, né, nos acompanharam aí. Obrigada por ter topado, Sim, Carla. E eu vou muito reforçar, obrigada. pessoal, quem acompanha o Evangelho, a Carla é que faz as nossas enquetes aqui do Instagram, sempre antes do Evangelho, para dar uma movimentada no assunto já, né, Carla? Para a gente já ir lendo e refletindo. Então, pessoal, a Carla faz as enquetes com Sim, muito carinho. Participem. É bem importante a gente ler esse conteúdo antes para ajudar na preparação do conteúdo, para ajudar nas reflexões. E é uma forma de vocês participarem do Evangelho com a gente. Então, obrigada, Carla. Eu vou convidar vocês para a gente fazer a prece de encerramento, então. Vamos manter o pensamento e o coração elevado em Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, e que possamos lembrar dos ensinamentos de hoje para amolecer um pouquinho nossos corações tão endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Que possamos ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir aqueles que convivem conosco, que cruzam o nosso caminho, que possamos doar um pouco de nós, daquilo que temos, para auxiliar aqueles que caminham conosco. Que Jesus possa ser guia em nossas vidas, luz nas nossas noites difíceis, e que possamos sempre lembrar do seu sorriso a nos incentivar a caminhar adiante. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa que assim semana. seja. Boa noite, Carla. Obrigada mais uma vez por ter participado. Tchau, tchau.